Bom dia a todos, meu nome é Rodrigo Starosta, sou médico e aluno de doutorado do PPGBM aqui da URGS. Vou falar hoje um pouco com você sobre testes diagnósticos em genética médica. O que fazer quando um paciente é genético? O paciente chega no consultório e tu acha que ele tem uma doença genética. E agora? O que eu faço? Bom, doenças genéticas existem muitas. Os tipos gerais de doenças genéticas são as monogênicas, como hemofilia, fibrose cística, fenilcetonúria, e mais milhares, literalmente. As epigenéticas, como síndrome de Prader-Willi, síndrome de Angelman, síndrome de Silver-Russell e muitas outras. Síndromes cromossômicas, como as aneuploidias, ou seja, ganhos ou perdas de um cromossomo inteiro, como a síndrome de Down, a síndrome de Patau, a síndrome de Edwards, ou síndromes cromossômicas estruturais, como síndrome de Williams, síndrome de Cri-du-Chat, síndrome de Kabuki, etc. Bom, como que se investiga cada uma dessas doenças, ou cada um desses tipos de doenças? É tudo a mesma coisa? Posso pedir um teste genético que é tudo igual mesmo e se algo vier positivo, beleza? E como que eu interpreto o resultado de um teste genético? Bom, existem alguns tipos de tecnologias para investigação. Os principais tipos, mas nem de perto todos, são o sequenciamento gênico, sequenciamento epigenético, o cariótipo e a hibridização genômica comparativa, ou CGH na sigla em inglês. O sequenciamento gênico determina a sequência de bases nitrogenadas, ACTG, de um gene e compara com uma base de dados de referência que a gente supõe que seja a de uma população saudável. Existem algumas gerações de sequenciamento gênico, talvez vocês já tenham ouvido falar. Sequenciamento de primeira geração, como o nome diz, é o primeiro sequenciamento inventado. Foi inventado pelo Sanger, por isso se chama sequenciamento de Sanger. E ele é um método bastante simples. Ele começa com amplificando o DNA de uma amostra original por uma reação em cadeia da polimerase e com o uso de terminação de cadeia. O que é isso, terminação de cadeia? A gente primeiro mistura nucleotídeos normais, que são os DNTP, com nucleotídeos modificados e fluorescentes, que terminam a cadeia quando eles se juntam. Uma cadeia vai juntando ACTG em várias ordens, ACTG, ACTG, até que juntam DDNTP, um nucleotídeo modificado, e para. A enzima não consegue mais juntar a partir desse nucleotídeo. O início da sonda, o início da formação da fita complementar ocorre a partir de uma sonda, um primer, que é a sequência complementar que a DNA polimerase usa para se ligar à fita. E como há mais DNTP do que DDNTP na mistura, as fitas vão se formando de vários tamanhos. Às vezes o primeiro nucleotídeo que se liga já é um DDNTP, e a fita para ali mesmo. Às vezes leva 20 nucleotídeos para um DDNTP se ligar. Isso é aleatório. Os DDNTPs também existem em 4 tipos: A, C, G e T. E cada vez que um deles se liga e para, a gente consegue detectar isso, porque cada um deles emite uma fluorescência diferente. Assim, quando um G DDNTP se liga e para, a gente sabe que nessa posição tem um G. Quando na posição seguinte um DDNTP-A se liga e para, a gente sabe que nessa posição tem um A. Isso vai acontecendo para todas as letras, todas as posições nucleotídicas, e no final a gente vai ter todas as possibilidades de tamanho de fita. Os terminais dessas fitas vão nos dar a sequência, se a gente ler eles. A gente consegue fazer isso porque, como eles têm tamanhos diferentes, a gente ordena eles por tamanho, pelo peso que eles têm, num gel. Uma vez ordenado, a sequência de DDNTPs finais vai ser a sequência da fita. Para obter as sequências, são utilizados lasers que excitam os DDNTPs, cada um emite uma cor diferente e eles vão gerar o que se chama de eletroferograma, também chamado de cromatograma, que é esse gráfico com as corcovas, cada corcova de uma cor diferente, cada cor simboliza uma letra. Aqui onde estava esse G é porque um DDNTP G se ligou e parou a fita aqui. Mesma coisa para esse A. Um DNTP-A se ligou logo depois de um DNTP-G e parou a fita por aqui. O sequenciamento de Sanger é bem direto, bem simples e bastante preciso por causa disso.
Ele tem uma baixa taxa de erro. No entanto, ele é caro, demorado e trabalhoso, porque precisa ordenar sequências, fazer o processo a laser, que apesar de ser tudo semi-automatizado, precisa da mão humana ainda, e é preciso ler os eletroferogramas. Quando a gente tem uma alteração na sequência gênica, aparece como mostrado aqui, um pico duplo. Aqui a gente tem uma heterozigose numa das fitas, numa das cópias de um gene, porque a gente sempre tem duas cópias de um gene, exceto nos cromossomos sexuais, quando a gente pode ou não ter duas cópias, dependendo do sexo biológico. A gente vai ter duas corcovas. Aqui uma corcova simboliza um C e a outra corcova simboliza um A. Então a gente sabe que nessa posição o C, que a gente já esperava aqui, porque é a nossa referência normal, teve uma heterozigose com A. Teve uma mudança para A nessa posição. Aqui eles dão o número de 1920. Bom, como esse processo, apesar de preciso, é caro e demorado, foi se desenvolvido o sequenciamento de segunda geração, também chamado processamento paralelo massivo ou sequenciamento de nova geração. Então, já surgiu mais uma geração e esse nome ficou um pouco ultrapassado, embora ainda se use. Nesse processo, primeiro se desnatura e fragmenta aleatoriamente o DNA em múltiplos pedacinhos. Esses fragmentos são ligados quimicamente a uma superfície sólida, ficando com uma das pontas agarrada na superfície, numa placa, e a outra pendendo. São adicionados primers para sequências que se quer amplificar, também chamado de enriquecer, e feito uma reação em cadeia da polimerase, que aumenta a quantidade dessas sequências. Cada ciclo da reação em cadeia vai duplicar a quantidade de sequências. A partir disso, o sequenciamento, ou seja, a leitura da sequência, é feita pela adição de nucleotídeos marcados por fluorescência. No entanto, eles não são que nem os DDNTPs lá do sequenciamento de Sanger, eles não terminam a cadeia. Isso significa que a gente não precisa ter múltiplos fragmentos, cada um nucleotídeo maior que o outro, para conseguir ler uma sequência pelo tamanho. A gente só precisa que leia uma vez e cada nucleotídeo vai se ligando. Cada nucleotídeo tem uma cor e a ordem das cores da ordem da sequência. Isso é comparado com o genoma de referência. Essas cores são lidas por uma pequena câmera que fica na placa. Assim a gente não precisa ordenar os pedaços por tamanho e depois ler. Elas já são cada nucleotídeo é lido à medida que vai se ligando. Os prós é que múltiplas sequências são lidas em paralelo, o que leva a uma grande velocidade de sequenciamento com um custo relativamente baixo. No entanto, a taxa de erro é maior do que pelo sequenciamento de Sanger por múltiplos fatores técnicos e alguns outros padrões vão ter que ser avaliados, como profundidade de leitura, cobertura e presença de vieses tecnológicos. No entanto, isso geralmente é feito ou por um geneticista ou por um bioinformata, não sendo assim do escopo dessa aula. A cobertura e a profundidade de leitura são mostradas aqui rapidamente. Esse é uma leitura com vários nucleotídeos G. O genoma de referência é um nucleotídeo A aqui. Portanto, isso aqui é uma mudança de A para G. É um polimorfismo de nucleotídeo único, chamado atualmente de uma variante missense. Resumindo as diferenças entre os dois tipos de sequenciamento. O sequenciamento de Sanger amplifica a região de interesse por PCR e usa uma nova PCR com terminação de cadeia e os nucleotídeos DDNTP, que são marcados por fluorescência. Os fragmentos são separados baseados no tamanho e a sequência DNA é lida na ordem de tamanho, com lasers que detectam a fluorescência, gerando as corcovas do eletroferograma. O sequenciamento de segunda geração, ou sequenciamento de nova geração, ou de leitura paralela massiva, corta os pedaços do DNA genômico em múltiplos fragmentos
hibridiza, isso é, conecta os fragmentos a uma superfície sólida, amplifica esses fragmentos, formando esses clusters, esses grupos de fragmentos iguais, e nucleotídeos são incorporados com fluorescência e detectados por câmeras, cada câmera em um cluster, conforme os nucleotídeos vão se ligando. Cada fita é uma leitura, no termo técnico, um sequence read. Um computador junta todos esses reads e mapeia contra um genoma de referência, mostrando se existe alguma alteração na sequência ou não. O sequenciamento gênico de terceira geração, também é conhecido como sequenciamento de sequências longas, isso em contraste com o sequenciamento de sequências curtas, que é o sequenciamento de segunda geração. Ele ainda está em desenvolvimento e ainda não tem aplicação clínica, embora seja usado em pesquisas. Mas provavelmente nos próximos 5, 10 anos talvez já vai ser utilizado. São prós que se estimam para o sequenciamento de terceira geração: uma análise mais rápida e com menor necessidade de poder computacional, e uma possibilidade também de análise de marcadores epigenéticos, o que o sequenciamento de segunda geração não faz. Contras é que ainda não existe, então a gente ainda não tem exatamente como saber qual vai ser o preço, qual vai ser a aplicação médica. No entanto, os próximos anos ainda vão reservar bastantes conhecimentos novos. Bom, uma outra modalidade de sequenciamento que utiliza o sequenciamento de segunda geração é o sequenciamento de exoma, também chamado de sequenciamento de exoma completo ou WES. WES vem de Whole Exome Sequencing. O exoma é o conjunto de todos os exons do genoma. O exon é uma parte codificante do gene. Então, o exoma é o conjunto da parte codificante de todos os genes. Isso é de interesse porque a maioria das variantes causadoras de doença, ou seja, das variantes patogênicas, lembrando que variante é o nome novo e correto para mutação, mutação é o nome antigo, a gente não fala mais, mutação é para X-Men. Então, as variantes patogênicas costumam ocorrer nos exons ou na junção dos exons com os introns. No entanto, existem 22.287 genes descritos até hoje. Provavelmente, desde ontem, quando eu fiz essa aula, até hoje, quando eu estou apresentando, já se descobriu algum gene novo. Cada um desses genes tem, na média, 8,8 exons. Isso dá mais de 196 mil exons. Como vocês já devem imaginar, isso precisa de uma capacidade computacional, uma capacidade de análise e filtro bastante grande. O sequenciamento de exoma é feito com sequenciamento de segunda geração, usando um grande conjunto de primers, uma biblioteca, uma library, que é capaz de ler todos os exons do genoma. Por causa da grande quantidade de dados, a análise é feita primeiro por bioinformática, através de filtros que vão eliminando dados que não nos interessam, incluindo dados que sejam benignos. No entanto, os filtros não são perfeitos e, às vezes, algo que o programa acha que é benigno é maligno, e o bioinformata ou o geneticista muitas vezes tem que analisar os dados brutos, ou seja, os dados recém-saídos antes de passarem por filtros. Mais uma vez, é realizado por sequenciamento de segunda geração. O sequenciamento de exoma não é um tipo de sequenciamento por si, é um tipo de análise. O grande problema nos sequenciamentos é o que a gente chama de VUS, é uma variante de significado incerto. VUS vem do Variant of Unknown Significance, em inglês. Isso é resumido na pergunta: a variante que encontrei é realmente a variante que causa o fenótipo do meu paciente? Isso é, a variante que encontrei é patogênica? Essa pergunta é relevante porque entre dois seres humanos existem mais ou menos 3 milhões de variantes. E essas variantes são responsáveis desde caracteres como cor da pele, formato da orelha, cor dos olhos, hábito corporal, preferências alimentares, e mesmo coisas mais difíceis de quantificar como inteligência, até características que a gente ainda não sabe o que significam. Bom, dessas 3 mil variantes
que eu vou encontrar entre dois seres humanos, eu preciso achar qual delas é patogênica, se é que existe alguma variante patogênica nas que eu estou analisando. Para isso, dá para usar os critérios de patogenicidade. Os critérios mais recentes utilizados são os critérios desse artigo aqui. É o consenso do Colégio Americano de Genética e Genômica Médica, junto com a Associação de Patologia Molecular. Parece assustador, mas resumindo, bem resumidamente, para uma variante, são indícios de patogenicidade de uma variante. Essa variante ser rara, se fosse comum, todo mundo tinha a doença genética que essa variante causa. Tem um efeito deletério, isso é, causar perda de função ou da estrutura da proteína, pelo menos em modelos computacionais. Tem uma prevalência significativamente maior em pacientes do que em controles, porque se tivesse igual ou mais em controles, os controles não seriam controles. Segregar conforme o fenótipo. Segregar significa estar num padrão de herança compatível. Ou seja, em uma família, quem tem a variante em homozigose, se for uma doença recessiva, ou em heterozigose, se for uma doença dominante, tem que ter o fenótipo. E ter plausibilidade biológica. Se eu encontro uma variante num gene que tem a ver com o formato da orelha, eu não posso usar essa variante para explicar uma doença do rim. Tem que ter alguma plausibilidade biológica, algum link entre a variante encontrada, a função do gene e o fenótipo que eu estou observando. Isso é determinado por laboratório, por computação, que a gente chama de in silico, para contrastar com o in vitro do laboratório, in silico, por estudos com base de dados computacionais e populacionais. A maior base de dados que a gente usa é o GNOMAD, mas existem várias outras. E dados médicos, relatos de casos anteriores, estudos clínicos. Esse site aqui é um site bem interessante para brincar um pouco com os critérios para a gente chamar uma variante patogênica. Existe uma pontuação baseada em diferentes critérios para a gente dizer se ela é patogênica ou não. Bom, quanto mais abrangente for um teste genético, maior é a chance de a gente encontrar uma variante de significado incerto. Quem procura acha. O sequenciamento de um paciente com uma suspeita de doença genética pode e deve ser direcionado conforme o fenótipo e o resultado de exames específicos. Ou seja, não se deve fazer algo muito abrangente quando já se tem uma ideia mais ou menos precisa do que possa ser. Isso vale tanto para a genética como para a medicina em geral. Uma abordagem comum é o uso de painéis genéticos, que são conjuntos de genes que causam um fenótipo comum e que são testados ao mesmo tempo. Por exemplo, eu posso ter um paciente com uma malformação da orelha. Eu quero testar genes cujas variantes possam causar malformações da orelha. Em vez de testar gene por gene ou testar todo o exoma de uma vez só, eu posso juntar os 10 genes que causam alterações do formato da orelha e testar eles ao mesmo tempo. Bom, existe uma modalidade crescente que é o sequenciamento de genoma completo. O exoma ele é só 2% do genoma. O genoma assim, compreende as regiões que não codificam proteínas, mas que podem codificar RNAs e outras moléculas baseadas em ácidos nucleicos. São regiões intergênicas, podem ser regiões regulatórias, podem ser regiões pseudogênicas e a maioria de função ainda não descoberta. As bases de dados de significância clínica ainda são pouco disponíveis, o que significa que quando a gente faz um sequenciamento de genoma, a gente tem pouca coisa para comparar os nossos resultados. A principal indicação no sequenciamento de genoma completo é um paciente com uma alta suspeita de uma doença genética, mas que já fez todos os testes possíveis e até o sequenciamento de exoma veio completo. Isso significa que a alteração pode estar nas sequências reguladoras do gene, mas fora do gene em si, ou da parte codificante desse gene. Então, aí o sequenciamento de genoma seria indicado. Bom, sequenciamento epigenético, mudando agora da sequência do gene para a sequência das modificações da sequência. Seja a sequência de metilação, acetilação, ubiquitinação, fosforilação e outras. Algumas doenças hereditárias são causadas por distúrbios nos marcadores epigenéticos,
que ou estimulam ou reprimem os genes, dependendo da natureza do marcador e de onde ele está localizado, mas não nas alterações da sequência de nucleotídeos, a CTG. Os dois exemplos clássicos são a síndrome de Prader-Willi, que é causada por uma ausência de um cromossomo 15 paterno, e a síndrome de Angelman, ou Angelman, que é causada por uma ausência do cromossomo 15 materno. Importa se o cromossomo é paterno ou materno, porque o padrão de metilação, que é chamado de imprinting, é diferente conforme o cromossomo. Quando só tem cromossomos maternos, ou seja, a ausência do cromossomo paterno, esses dois genes e algumas regiões reguladoras ficam hipermetiladas. Isso causa a síndrome de Prader-Willi. Do contrário, quando tem ausência do cromossomo 15 materno, só tem cromossomos 15 paternos, tem uma hipermetilação desse gene. Todos esses genes são localizados no cromossomo 15, mas a metilação deles é diferente. Essas duas síndromes são as síndromes clássicas de imprinting, são síndromes epigenéticas. As sequências gênicas nessas síndromes geralmente estão normais. Existem casos isolados de mutações que podem causar, mas para fins didáticos as sequências gênicas estão normais. Assim, o sequenciamento não vai trazer o diagnóstico. Como que a gente faz, então? A gente sequencia a parte epigenética. O principal marcador é a metilação das citosinas, das bases C do DNA, e a principal técnica para isso é a conversão de bisulfito. Esse composto bisulfito transforma uma citosina que não esteja metilada em uma uracila, que geralmente é presente só no RNA, não no DNA, mas não mexe na citosina metilada. Assim, quando se faz a conversão de bisulfito e depois sequencia, vão ser vistas 5 letras, A, C, G, T e U. O C vai ser a citosina que antes estava metilada, e o U vai ser a citosina que antes não estava metilada. Assim, a gente pode fazer um sequenciamento de nova geração, ou sequenciamento por Sanger, e onde tiver U a gente lê C não metilado. Onde tiver C, a gente lê C metilado. Bom, passando agora para um outro tipo de teste genético, um dos testes mais comuns é o cariótipo. O cariótipo é a visualização direta em microscópio dos cromossomos após coloração. No cariótipo, ou na cariotipagem, as células somáticas, ou seja, células não germinativas, são induzidas a entrar em divisão celular e a parar durante a metáfase, numa cultura celular. Os cromossomos da metáfase, que são a fase que eles estão mais condensados, são organizados manualmente ou por um computador pelo geneticista, na ordem de maior para o menor. Então, começando no 1 e terminando lá no 22. Daí depois os cromossomos sexuais são colocados, o X e o Y. São feitos bandeamentos distintos. Os bandeamentos são tipos de colorações para destacar as bandas dos cromossomos. Os cromossomos têm essas listras, são meio zebrados, e as bandas são usadas como uma referência, como um mapa para o geneticista saber onde que está cada alteração que está sendo olhada. O bandeamento G utiliza degradação proteica por enzimas antes da aplicação do corante. R usa calor. E o C usa um corante modificado para corar os centrômeros. Isso é pouco utilizado atualmente. O mais utilizados são o G e o R. O R dá a imagem reversa do bandeamento G, por isso se chama R. G vem do corante de Giemsa, que é o corante utilizado para corar os cromossomos. Aqui a banda G e a banda R. As duas podem ser utilizadas, geralmente depende do laboratório. Alterações grandes podem ser observadas no cariótipo. Isso é, um cromossomo inteiro tem a mais ou a menos, ou uma grande parte de um cromossomo está deletada ou duplicada. Por exemplo, aqui nós vemos 3 cromossomos 21, indicando síndrome de Down. Aqui 3 cromossomos 13, indicando síndrome de Patau. E aqui 3 cromossomos 18, indicando síndrome de Edwards. Aqui a gente vê que no cromossomo 5, na parte P, a parte menor, está faltando um pedaço. Isso é uma deleção do 5P, causando síndrome de Cri-du-Chat. Vocês podem ver que essa alteração é bem mais sutil. Alterações menores
que isso começam a ser mais difíceis de serem vistas por microscopia. E alterações muito menores são alterações submicroscópicas, que não podem ser detectadas por cariótipo. Então, os prós do cariótipo é que é uma técnica bem estabelecida, barata, relativamente fácil e bastante informativa sobre alterações estruturais, inclusive alterações como rearranjos, mesmo que não sejam patogênicos. É bem comum achados acidentais em cariótipos. Os contras é que, conforme o tamanho do material deletado ou duplicado vai ficando menor, começa a não ser visto. Então, precisa ter no mínimo 5 a 10 milhões de bases MB, megabase, para ser detectado pela microscopia. Alterações, uma deleção, por exemplo, de 4 milhões de bases, pode pegar mais de um gene, deletar mais de um gene inteiro, mas não ser vista no cariótipo. Mesmo assim, é uma alteração da estrutura do cromossomo. Além disso, o cariótipo necessita cultura de células e uma amostra representativa. Culturas de células podem ter vários imprevistos, como por exemplo contaminação, que acontece mesmo nos melhores laboratórios. E isso faz perder toda a amostra e não ser possível ter um resultado. Assim, o cariótipo às vezes precisa ser repetido no mesmo paciente. Uma alternativa um pouco mais moderna para o cariótipo é a hibridização genômica comparativa, também chamada de CGH-array. Tecnicamente existe o CGH e CGH-array, mas para essa aula a gente vai considerar os dois como sinônimos. Esses são métodos de alta resolução para investigar alterações estruturais de ganho ou perda de material genético, ou seja, deleções ou duplicações. Detecta alterações que não seriam vistas no cariótipo, às vezes alterações de só 100 mil pares de bases são detectadas, enquanto o cariótipo precisa de 5 a 10 milhões no mínimo. O DNA é extraído, desnaturado para ficar numa fita única e hibridizado, isso é, ligado a um microarranjo de referência. Com isso, o número de cópias de cada sequência pode ser contabilizado. Tá, mas o que é um microarranjo de referência? Bom, é bem simples. Um microarranjo é uma placa, geralmente uma placa de plástico, em que se tem vários fragmentos de DNA de fita única ligados de uma forma ordenada. Esses fragmentos vão representar o genoma completo. Quando a gente coloca o DNA do paciente no microarranjo, cada parte do DNA vai se ligando, lembre-se que eles estão em fita simples porque foram desnaturados, por complementaridade e vai emitindo um sinal luminoso. Como os fragmentos estavam ordenados, a gente sabe, pela localização da placa, a região do genoma a qual o sinal luminoso se refere. Mais uma vez. Então, se pega DNA do paciente e DNA de um controle, para a gente ter certeza que o exame funcionou, a gente sempre usa um controle, e se coloca no microarray, ou no microarranjo em português. Acontece a hibridização e a emissão de sinais fluorescentes, que são medidos por um scanner. Esses dados são analisados por um software que gera os resultados. Os resultados são mais ou menos assim. Aqui a gente tem um cromossomo e a representação dele nesse gráfico. O 0 significa nem ganho nem perda de material genético. Aqui está a mãe e o pai do paciente. Então, nessa posição, vocês veem que pode ter uma certa dispersão, mas a média está no 0. Isso está igual até nessa região, quando a média vai para o -1, ou seja, foi perdida uma cópia de todo o material genético dessa grande região aqui, que corresponde a pouco mais de 2 bandas no cromossomo. Se fosse -2, teria sido deletado em ambos os cromossomos. Digamos que esse seja o cromossomo 15, teria sido deletado em ambos os cromossomos 15. Aqui, como está -1, esse paciente tem um cromossomo 15 normal e um cromossomo 15 com essa região deletada. A gente vê que o pai e a mãe, que são a nossa referência, o nosso controle, tem essa região toda normal, no 0. Essa deleção pega esses genes aqui. Nesse artigo, a referência daqui, se vocês quiserem ler, eles investigam e associam esse gene, LIN7A,
localizado nessa região com o fenótipo apresentado pelo paciente. Os prós da hibridização genômica comparativa. Bom, primeiro, ele tem alta sensibilidade para deleções ou duplicações pequenas que não apareceriam no cariótipo. Ele tem alta precisão para delimitar a subbanda afetada, incluindo até mesmo os genes que estão envolvidos. Os contras é que ele é mais caro, necessita de um aparato específico, capacidade computacional, e não detecta normalidades não numéricas. Por exemplo, uma inversão ou uma translocação balanceada não podem ser detectadas pela hibridização genômica comparativa. Bom, vamos rapidamente fazer 2 casos clínicos agora, só para exemplificar alguns conceitos. O resto dos casos clínicos vocês podem ver no estudo dirigido. No primeiro caso clínico, um paciente de 3 anos de idade está em investigação por diarreia crônica, falha de crescimento, isso é, não está ganhando peso e altura conforme esperado, e trombose venosa profunda, ou seja, trombos, coágulos, nas veias dos membros inferiores. O paciente é o primeiro filho de um casal com consanguinidade de 1º grau e não tem características dismórficas. As outras causas para a diarreia crônica e para a falha de crescimento, causas infecciosas, nutricionais, foram já afastadas. Mas, durante essa investigação, foi feito um exame que vocês não precisam, nesse momento, saber o que é a isoeletrofocalização de transferrina, que sugere que o paciente tem um erro inato do metabolismo da classe dos distúrbios da glicosilação. Esses distúrbios são de herança autossômica recessiva, ou seja, que o paciente seja genético, tenha uma doença mendeliana autossômica recessiva. Que testes genéticos que a gente pode pedir? Bom, vamos por partes. O paciente tem uma doença monogênica. Doenças monogênicas a gente faz sequenciamento. Bom, qual tipo de sequenciamento? Como aqui a gente está suspeitando de um grupo específico de doenças, por causa daquele exame de nome feio, a isoeletrofocalização, a gente pode fazer um sequenciamento focado para um painel de genes. Se a gente suspeitasse de uma só doença específica, seria para um gene. Mas aqui, como é um grupo de doenças, a gente faz um painel genético por sequenciamento de nova geração. Painéis genéticos geralmente são grandes demais para fazer por sequenciamento de Sanger. Se fosse uma doença específica, a gente faria sequenciamento de gene único. Pode ser por Sanger ou pode já ser por nova geração, dependendo do tamanho do gene. Às vezes compensa, às vezes não. Se o painel genético for negativo, ou se a gente não tivesse aquele exame, a gente só suspeitasse que fosse uma doença genética, a gente não fizesse a menor ideia de qual grupo que fosse, ou seja, se fosse uma suspeita inespecífica, a gente poderia fazer um sequenciamento de exoma. Aqui, claro, tem as desvantagens de a gente ter várias VUs, variantes de significado incerto, que a gente vai ter que excluir. A gente pode correr o risco de acabar chamando uma VUS de uma variante patogênica e dizer que um paciente tem uma doença que na verdade ele não tem. Isso é bastante comum e por isso que os exomas devem ser muito cuidadosamente avaliados. O segundo caso clínico é uma paciente de 10 dias de vida com hipotonia, pregas nucais redundantes, coarctação da aorta, orelhas baixo implantadas e rins em ferradura. É levantada a suspeita clínica de síndrome de Turner, ou 45X0. Qual o teste genético a ser pedido? Bom, a gente tem aqui uma doença cromossômica, uma aneuploidia, que a gente pode detectar por cariótipo. Aneuploidias são deleções de cromossomos inteiros, ou ganhos de cromossomos inteiros. O cariótipo é mais do que suficiente para detectar. Fica aqui a nossa aula por hoje. Espero que tenha sido instrutiva. Vocês podem encontrar algumas perguntas para consolidar esses conceitos no estudo dirigido.